Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então, Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei,
cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, ótimo domingo a todos. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, para meditarmos na Palavra de Deus, para conversarmos a respeito daquilo que Deus tem para nós. Saudade dos irmãos, de encontrar com os irmãos. Infelizmente não podemos estar fisicamente no templo, mas graças a Deus temos essas ferramentas online para poder prosseguir no conhecimento de Deus e nos encontrando ainda que virtualmente, né? O pastor Marcelo costuma brincar dizendo que quem diz amém abraça alguém. Então, como nós estamos vivendo um momento de adaptação, precisamos adaptar a frase também. Quem diz amém envia para alguém. Então, desafio os irmãos a enviarem esse vídeo, esse conteúdo para os seus contatos, para os seus amigos, né? É uma forma de levar a palavra de Deus também para aqueles que estão próximos de nós, nossos amigos, nossos contatos do WhatsApp. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal. E como nós não podemos dar um glória a Deus juntos, peço aos irmãos que escrevam aí nos comentários um glória a Deus, amém? E nós vamos dar continuidade na nossa EBD a respeito na verdade, vamos dar continuidade ao livro Andando nos Passos de Jesus, na lição 9, que trata de Perseverando como Jesus, é o título. E nós estamos aqui reunidos numa escola bíblica dominical e certamente um dia alguém se propôs a iniciar um trabalho de escola bíblica dominical. E esse dia aconteceu na Inglaterra, em 1870, quando Robert Hicks resolveu congregar crianças, algumas crianças carentes que moravam nas proximidades de onde ele estava. Ele começou a fazer um trabalho de alfabetização, de ensino da palavra de Deus a essas crianças. Era um trabalho que começava por volta das 10 horas, se estendia até as 2 horas da tarde. Havia ali um intervalo, alimentação, e às 5 horas os trabalhos retornavam. E ali surgiu, embora, claro, já houvesse o ensino da palavra há muito tempo, graças a Deus, mas a ideia de uma escola dominical começa a surgir nesse momento. E no Brasil também. No Brasil, a primeira EBD, considerada a primeira aula de EBD, aconteceu no dia 19 de agosto de 1855 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na casa de um casal de médicos, que eram missionários escoceses.
E através desses irmãos, hoje essa ideia, esse modelo chega até nós. Certamente esses irmãos precisaram ser perseverantes para que hoje nós estivéssemos aqui desfrutando dessa oportunidade. Certamente enfrentaram lutas, enfrentaram dificuldades, mas apesar delas, eles permaneceram firmes e prosseguiram naquilo que Deus tinha proposto ao coração deles. Graças a Deus por isso. Amém? E hoje nós vamos conversar justamente a respeito de perseverança. Nós vamos ler então o texto bíblico proposto, que se encontra em Hebreus capítulo 12, versos 1 ao 3. E lá está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo vossos ânimos. Amém? Talvez quando nós falamos em perseverança, você possa pensar em algum momento da sua vida, que você tenha vivido alguma dificuldade, que tenha exigido de você a perseverança, uma firmeza para superar obstáculos, superar essas mencionadas dificuldades. O que vem em sua mente quando nós falamos a respeito de perseverança? Talvez o que vem à sua mente é algum personagem histórico que tenha demonstrado essa qualidade, alguém que você se inspira justamente por essa qualidade. O fato é que a perseverança é uma das características mais admiradas pelas pessoas. Quando nós vemos pessoas que lutam atrás de seus objetivos, correm atrás, se dedicam e um dia alcançam esse objetivo, nós percebemos que tem ali uma pessoa perseverante, porque apesar das dificuldades, apesar das barreiras e obstáculos, ela permaneceu trilhando aquele caminho até alcançar o objetivo, até alcançar a meta final. Inclusive, a perseverança é admirada no meio empresarial, no meio de trabalho, no meio dos estudantes, na vida estudantil, inclusive no trabalho. A perseverança é até uma característica desejada. Você ter ali um colaborador, um empregado que se dedique de forma a superar as dificuldades, superar os desafios, é sempre muito bom para a empresa. Da mesma forma na vida estudantil, da mesma forma na vida familiar e muito mais ainda na vida cristã, que é o nosso foco aqui hoje. Mas afinal, o que nós podemos entender por perseverança? Se nós buscarmos a origem da palavra, nós vamos chegar ao latim. No latim, perseverança vem da palavra perseverare, que significa conservar-se firme e constante. Portanto, nós percebemos, então, dentro da perseverança, duas qualidades. A primeira, firmeza, e a segunda, constância. Portanto, o que é firmeza? Firmeza significa forte, estável, seguro, duradouro. Constância, no mesmo sentido, é ficar firme. Portanto, nós podemos concluir que ser perseverante é estar obstinado, é estar firme, é ter tenacidade a respeito de algo. Essa é uma característica certamente fundamental na vida do crente. É preciso uma boa dose de perseverança para que nós sigamos com êxito na vida cristã. Outro dia eu ouvi alguém dizer que servir a Cristo, andar com Cristo, é algo fácil. Na verdade, eu discordo dessa ideia. Por quê? Porque não é fácil negar a si mesmo.
para fazer a vontade de Deus. Não é fácil matar a carne e vivificar o espírito. É sempre um desafio, é sempre um aprendizado, é sempre superar a superação de obstáculos, superação de resistências, viver de maneira diferente do mundo. A Bíblia nos orienta a não nos conformar, e não nos conformar é não tomar forma. Então, viver de forma dissonante ao mundo em que vivemos não é fácil, porque nós encontraremos resistência, encontraremos barreiras nos nossos caminhos que, através da perseverança cristã, nós podemos vencer, mas certamente não é fácil. O apóstolo Paulo, ele disse em Gálatas 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, abrir mão de si mesmo e viver uma vida entregue à vontade de Deus não é simples, mas certamente é prazeroso, refrigerador, recompensador e nos leva a experimentar uma felicidade genuína, verdadeira, duradoura. Amém? E nós damos graças a Deus por isso, porque Deus não muda, Deus é verdadeiro e fiel, e nós podemos depositar nele toda a nossa confiança, com a certeza de que nós alcançaremos o alvo ao obedecermos e fazermos a vontade dele. Amém? Portanto, é preciso perseverar na oração. E como anda a sua vida de oração? Você tem tirado um momento do seu dia para orar? Ou sua oração tem sido aquela oração repetitiva, mecânica? É preciso perseverar na leitura da Bíblia. Na verdade, é preciso perseverar na meditação da palavra de Deus. Porque ler não é meditar. Ler, você lê uma revista, você lê um jornal, você se informa, você lê uma matéria na internet. Agora, meditar é degustar o texto, né? É ler o texto bíblico e extrair dele os seus ensinamentos para a sua vida. É buscar entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. É buscar entender aquilo que a Bíblia traz de novo para a sua vida. Ou, muitas vezes, nem é algo novo, mas a Bíblia pode estar reiterando, reafirmando algo para a sua vida. Meditar, portanto, é mais do que ler. É preciso perseverar no negar a si mesmo. Você tem pensado na vontade de Deus ao tomar as suas decisões? Isso é fundamental. E como nós vamos saber, entender qual é a vontade de Deus ao tomar uma decisão? Ora, através do relacionamento, através da leitura da palavra de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra, através da oração, pedindo a Deus discernimento e sabedoria para que, ao lermos a sua palavra, nós possamos entender, agregar aquilo que ele tem para nós. Inclusive no tabernáculo havia um altar de incenso onde o fogo não podia se apagar. E aquilo é um simbolismo da nossa vida de oração. A nossa vida de oração precisa estar sempre fervente, sempre firme, sempre se renovando a cada dia. Deve ser um momento prazeroso, um momento de alegria, um momento em que nós vamos falar através de Jesus Cristo com o nosso Criador. Nós vamos falar com o autor e consumador da nossa fé. É pela oração que nós mantemos comunhão com Deus, é pela oração que nós desenvolvemos intimidade com Deus. E através da intimidade, Deus nos dá o discernimento da sua vontade. É preciso muita coragem para ser perseverante, porque certamente ao escolhermos obedecer a Deus, ao escolhermos não nos conformar com o mundo, mas nos tornarmos diferentes,
nós certamente seremos confrontados pelas nossas escolhas, principalmente no mundo em que vivemos, e certamente seremos questionados: qual a razão da sua fé? Hoje, se o irmão recebesse essa pergunta, qual é a razão da sua fé? O irmão saberia responder? Qual é a razão da sua fé? Por que você crê em Deus? Por que ter uma vida dedicada a Jesus Cristo? A leitura da palavra, a oração, a expansão do Evangelho. Por que fazer isso? Por que negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus? Qual é a razão da sua fé? É preciso meditar nessa pergunta. É preciso meditar na palavra de Deus. E quando eu penso em perseverança, vem à minha mente 3 casais. William Bagby, Anne Bagby, Zachary Taylor, Kate Taylor e Antônio Teixeira de Albuquerque e sua esposa. Quem são essas pessoas? Alguns irmãos talvez até conheçam, alguns irmãos já tenham até em mente quem são. Eles são missionários batistas pioneiros na pregação do Evangelho no Brasil. Certa vez, quando já estavam no Brasil, os Bagby e os Taylor se reuniram em um quarto na cidade em Minas Gerais, numa cidade de Minas Gerais, e oraram a Deus, colocaram um mapa do Brasil no chão, se ajoelharam e pediram a Deus orientação sobre onde eles deveriam iniciar o trabalho missionário. Depois de muita oração, eles entenderam da parte de Deus que Deus tinha os orientado a ir para Salvador, na Bahia, e para lá eles foram e iniciaram então o trabalho missionário ali. Inicialmente eles alugaram uma casa de 3 quartos, então cada família ficou em um quarto e os outros cômodos eram divididos entre eles. E no dia 15 de outubro de 1882, a igreja foi organizada com 5 membros fundadores. E certo domingo, quando eles se reuniram para o culto, só haviam as 3 famílias missionárias que estavam ali reunidas. Ninguém foi ao culto. E na segunda-feira eles tinham reunião de oração. Então, nessa segunda-feira seguinte a esse culto em que ninguém compareceu, eles levaram o assunto a Deus. Eles oraram a Deus mais uma vez. Eu gostaria de ler aqui o que o Zachary Taylor disse, nas palavras dele. Abre aspas. Naquela manhã, o assunto foi como levar a mensagem do Evangelho ao povo. Como levar a mensagem do Evangelho ao povo? Eles não estavam mais vindo até nós. Nós precisávamos ir até eles. Resolvemos então colocar um Novo Testamento no bolso e sair para as ruas, entrar nas lojas e armazéns, em qualquer lugar onde pudéssemos encontrar uma ou mais pessoas para ouvir. Assim, dessa maneira, conseguimos interessar muitos. E pouco a pouco nosso salão voltou a encher. Isso nos ensinou uma lição justamente quando precisávamos dela. Que o povo tem que ser salvo como indivíduos, não em massa. Fecha aspas. É inútil ficar esperando que os ouvintes cheguem espontaneamente aos templos ou salões em que se prega o Evangelho. Jesus nos chamou para ser pescadores e não para estarmos sentados em banco esperando voluntariamente os peixes. Os pescadores, quando saem com seus barcos para pescar, eles lançam a rede, eles não ficam sentados no barco esperando que os peixes pulem dentro do barco. Portanto, nós, enquanto pescadores de homens, como Jesus nos ensinou, devemos lançar as redes. Você tem lançado as redes na sua vizinhança, no seu local de trabalho, no seu local de estudo? O que você tem feito pelo Evangelho? Anne Bagby escreveu o seguinte: esse trabalho que foi desenvolvido levou a
3 conversões. As 3 primeiras conversões foram de uma senhora chamada Emília, da esposa do Albuquerque, Antônio Teixeira de Albuquerque, e de uma senhora irlandesa chamada Mary. Mas, certamente, esse trabalho enfrentou oposição, enfrentou dificuldades, né? Resistência naquele local. Então, Anne Bagby escreveu o seguinte: se Deus quiser que um dos ministros morra pela causa ou que uma das mulheres perca um bom e nobre marido, estamos prontos para o sacrifício. Ela falou isso porque o seu esposo, durante uma pregação, foi confrontado, foi jogado em um rio, todo sujo de lama, e apanhou naquele local. Então ela disse isso: se Deus quiser que um dos ministros morra pela causa ou que uma das mulheres perca um bom e nobre marido, estamos prontos para o sacrifício. Isso é bastante profundo e bastante corajoso da parte dela. Nós estamos prontos para o sacrifício? Ou nós temos medo de enfrentar a resistência? Ou nós temos medo de nos expor enquanto cristãos? Medo de pregar o Evangelho? Não se cale, meus irmãos. Deus é conosco. Nós somos bem-aventurados por pregar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, ainda que sejamos em dado momento perseguidos, como já ocorreu na história e no futuro ocorrerá novamente. Nós somos bem-aventurados, felizes, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos aquilo que Jesus ensinou através da sua palavra. Este é o início do trabalho missionário no Brasil. Embora já houvesse uma igreja batista organizada em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, em 1871, o trabalho realmente missionário se iniciou dessa forma. E é preciso muita perseverança, assim como essas famílias foram perseverantes para anunciar o Evangelho, nós precisamos ser perseverantes. É preciso ser perseverante para seguir o caminho da cruz, porque ela nos confronta e nos expõe. E diante de nossos próprios olhos, nós vemos os nossos erros, o que nos causa vergonha e nos ruboriza a face. Eu gostaria, nesse momento, então, de retornar ao texto. O que o texto, lá de Hebreus, capítulo 12, nos ensina? Ele nos traz orientações importantíssimas. O texto diz o seguinte: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas que nos rodeiam? Certamente não é uma plateia esperando para nos ovacionar, não é uma plateia esperando para nos aplaudir, para nos motivar a correr a nossa carreira da vida cristã. Essa plateia são as testemunhas mortas previstas lá no capítulo 11 de Hebreus. Quando a Bíblia afirma que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, essas testemunhas testificam a nós. A vida dessas testemunhas testificam a nós. Enquanto corremos, somos cercados pelos exemplos deixados por aqueles que passaram por essa corrida no passado. A fé daqueles que foram antes de nós nos encoraja a viver de forma piedosa. O capítulo 11 traz Abel, traz Enoque, que foi trasladado, Noé, Abraão, Sara, Moisés, os israelitas em Canaã que por meio da fé e pela obediência a Cristo rodearam as muralhas de Jericó e a derrubaram. Raabe, Davi, Sansão, o profeta Samuel, e por que não esses 3 casais que eu acabei de citar, William, Anne, Zachary, Kate, Antônio e sua esposa. E por que não eu e você? Essa é a corrida que nos está proposta, uma vida dedicada ao Evangelho de Cristo, uma vida piedosa, submissa
à vontade de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 35 e 37 enfatiza o que essas pessoas passaram. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Eles são a nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Hoje, nós estamos preparados para passar por essas aflições em nome do Evangelho? Ou estamos vivendo uma vida mais acomodada, longe da leitura da Palavra de Deus, longe de uma vida compromissada com a oração? Nós devemos nos questionar, meus irmãos, e prestar bastante atenção nessas questões. Continuando no texto bíblico, ele nos diz: deixemos todo o embaraço. O que nos impede de iniciar a carreira, a corrida com Cristo? No livro de Lucas, capítulo 5, versos 1 ao 11, Jesus pede que Pedro lance a rede mais uma vez, ao que Pedro responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Mais à frente, o texto diz o seguinte: E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É interessante destacar que o texto enfatiza: deixaram tudo. Pedro não ficou preocupado, nem pensando o que ele faria do barco, o que aconteceria ao seu barco, nem aos peixes. Não se preocupou com as coisas do passado, não se preocupou com nada. Ele simplesmente obedeceu a Cristo, uma vez que Cristo o chamou para uma corrida, para uma vida cristã. Ele simplesmente se mostrou sensível à voz de Jesus e seguiu a Cristo. O que tem te impedido? O medo? Então deixe o medo, assim como Pedro deixou o seu barco para trás, as suas coisas para trás. Deixe o medo. Simplesmente siga a Jesus. O que tem te impedido? A preguiça? Deixe a preguiça e comece a sua vida cristã, sua corrida cristã. Obedeça a voz de Deus, as orientações que Ele tem te dado. Pregue o Evangelho. Simplesmente siga a Jesus. O que tem te impedido? Prioridades? Reveja suas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus. Simplesmente siga a Jesus. Você tem se impedido? Deixe a si mesmo. Viva a vida de Cristo e siga a Jesus. Largue o peso da culpa, do ressentimento, da desconfiança e simplesmente siga a Jesus. Comece a sua corrida, a sua vida cristã. Mais à frente o texto nos diz: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Devemos nos livrar de todo o pecado que nos assedia. Precisamos firmar a nossa fé e confiar que Deus está conosco em cada momento e cuida de nós com seu amor. Devemos confiar em sua palavra, que não falha. O pecado vem para nos fazer tropeçar, para nos afastar de Deus, mas Deus é maior e mais forte. E nós podemos, em nome de Jesus, repreender toda a tentação. E estando firmados na palavra de Deus, desfrutando de uma vida de oração, nós podemos resistir
e afastar o pecado de nós. Uma vez que o pecado nos afasta de Deus, é fundamental que nós nos afastemos do pecado. Por isso, é preciso que estejamos atentos e possamos seguir adiante. Continuando no texto, ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É que eu destaco a palavra corramos e a palavra paciência. Aqui surge uma analogia interessante e curiosa que nós já destacamos, mas vamos destacar mais uma vez. A vida cristã é comparada a uma corrida, e não uma corrida qualquer, mas uma maratona, devido à sua grandeza. Perseverar, como o texto diz, envolve paciência, logo envolve tempo. Por isso, nós devemos ter paciência para perseverar. A corrida cristã leva uma vida inteira. E durante a nossa corrida nós cometemos erros, cometemos acertos, consertamos os erros, mas nunca paramos de correr, porque confiamos em Jesus Cristo e seguimos a nossa carreira, consertando os erros, nos dedicando à leitura e ao conhecimento de Deus, nos dedicando a uma vida de oração. A carreira, o caminho já está traçado, já nos foi proposto por Cristo. O percurso já está planejado para nós. A corrida da vida cristã já foi marcada para nós por Deus. Você sabe para onde os seus pés têm te levado? Qual é a corrida que você tem corrido? Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versos 13 a 14. Essa corrida possui apenas um alvo e um caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de se chegar a Deus que não seja por meio de Jesus Cristo. Onde os teus pés têm te levado? Onde o que sua boca tem falado? O que os seus olhos têm visto e o que sua mente tem pensado? São caminhos que levam a uma corrida, uma carreira cristã? São caminhos que levam a Deus? Nós precisamos estar sempre nos questionando a esse respeito, porque somos humanos e somos falhos, mas temos a oportunidade de nos arrepender e pedir perdão a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Em João 14,6 está escrito: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em que direção você tem andado? Te questiono mais uma vez. A nossa certeza e esperança e confiança para a vida eterna estão firmadas seguramente em Jesus, nosso Senhor. E o texto continua, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E esse versículo 2 nos responde como correr essa maratona, como vencer na vida cristã. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto nos mostra a perseverança de Cristo. Ele nos deu o exemplo a ser seguido. E aqui eu me recordo do hino 560 do HCC, que afirma: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo o ardor.
é a única maneira de correr essa maratona, de viver a vida cristã, é estando com os olhos fitos, firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor, sabendo que Ele suportou na cruz grande dor por causa dos nossos pecados, mas, melhor ainda, Ele ressuscitou ao terceiro dia e nós, no futuro, em breve, se Deus quiser, ressuscitaremos juntamente com Ele para a vida eterna. Amém? E o texto nos traz uma motivação. No verso 3 ele diz: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando, na nossa corrida, nós passamos por momentos de tristeza, de desânimo, nós precisamos ter em mente a vida de Jesus Cristo, porque Ele padeceu e sofreu e suportou todos os pecados no seu corpo para que nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação. É preciso deixar certo que durante a caminhada cristã nós passaremos por momentos difíceis, passaremos por um momento de desânimo, mas quando isso nos acomete, nós devemos voltar os nossos olhos para o Calvário, para a cruz de Cristo, e nos lembrar daquilo que aconteceu naquele dia. Hoje, nós devemos viver e nos guiar nos seus caminhos e suas vontades, e devemos buscar estar cada dia mais, cada momento mais próximos do nosso Senhor. A perseverança, a nossa perseverança, é estar firmados em Cristo, não importa o que aconteça. A nossa perseverança é anunciar incessantemente a verdade insofismável do Evangelho. Do momento da nossa conversão e salvação em Cristo Jesus até o nosso último suspiro, nós devemos incessantemente pregar o Evangelho, correr a nossa carreira, confiantes no nome de Cristo Jesus. Jesus perseverou até o fim de sua corrida e nos deixou um belo exemplo. Na noite anterior à sua morte na cruz, Jesus relatou ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. João 17, verso 4. Ao dar o seu último suspiro, no dia seguinte, ele bradou em vitória: Está consumado. João 19, verso 30. E tendo completado a sua corrida, está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Uma figura de perseverança triunfante. Eu gostaria de trazer aqui uma citação que está no livro, do pastor John Newton, que diz assim: 1000 tentações cairão sobre mim, porém a graça me valeu. Será para sempre assim. E quando a eternidade eu for, fugindo como a luz, a graça excelsa cantarei do amor do meu Jesus. Que possamos seguir uma vida perseverante, sem desânimo, tendo sempre em mente aquilo que Cristo passou, aquilo que Ele padeceu, sem desistir, aquilo que Ele viveu para que nós pudéssemos desfrutar da salvação. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui a letra de uma canção. Gostaria que os irmãos meditassem nessa letra e gostaria também que os irmãos estivessem orando. É uma canção em inglês, eu vou ler a tradução aos irmãos. Deixa eu só preparar aqui. Enquanto a música toca, enquanto eu deixo a música tocando baixinho, eu vou ler a letra dessa canção.
Ele olhou além das minhas falhas e viu minhas necessidades. É o título desse louvor. E ele diz assim: maravilhosa graça sempre será minha canção de louvor, pois foi a graça que me trouxe liberdade. Eu não sei porque ele veio a me amar tanto. Ele olhou além das minhas falhas e viu minha necessidade. Ele olhou, eu sempre levantarei meus olhos para o Calvário, para ver a cruz onde Jesus morreu por mim. Quão maravilhosa é a graça que alcançou minha alma em queda. Ele olhou além das minhas falhas e viu minha necessidade. Para sempre levantarei meus olhos para o Calvário, para ver a cruz onde Jesus morreu por mim. Quão maravilhosa é a graça que alcançou minha alma em queda. Ele olhou além das minhas falhas e viu minhas necessidades. Ele olhou além das minhas falhas e viu minhas necessidades. Que nós possamos meditar nessa canção, que possamos ter sempre os nossos olhos fitos no alvo que é Jesus Cristo. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus,
Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de meditarmos a respeito da Sua palavra. Senhor, ser com cada irmão, ser com cada família, Senhor Deus, visita, livra do mal, Senhor Deus, proteja nossos familiares, Senhor Deus, nossos amigos, nossos vizinhos, dessa doença, dessa pandemia, Senhor Deus. Que essa pandemia possa passar em breve, Senhor Deus, que seja encontrada uma cura, Senhor Deus, uma vacina, um remédio. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista em Itaquari e que cada irmão possa ser perseverante, Senhor Deus, na oração, perseverante no conhecimento do Senhor, perseverante na leitura da Sua palavra, na meditação da Sua palavra, Senhor Deus. Sê conosco, Senhor Deus. Abençoa o nosso dia, Senhor Deus. Cuida de cada um de nós. Cuida dessas pessoas que estão assistindo, Senhor Deus, esse vídeo. Toca, Senhor Deus, cada coração com Teu Espírito Santo e que possamos obedecer ao chamado, Senhor Deus, de anunciar o Evangelho, pregar a única verdade que é Jesus Cristo, Senhor Deus. O único caminho, Senhor Deus, a verdade e a vida, Senhor Deus. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade.